mete... E aí os caras deitam contra o Palestino. E aí? Mantém fora ou volta pro time? E pô, explica melhor aí por que você acha o Léo Jardim fraco. Boa tarde, meu senhor. Boa tarde aos amigos, família, donos da bola. Sempre um deleite estar aqui. Cara, sinceramente, o HG, o que eu penso? O Leonardo Jardim, ele tem um teto. E esse teto... É pé direito, né, que fala? É. O pé direito da casa do Jardim é muito baixo. Porque ele ficou 35 dias trabalhando o Cruzeiro de uma maneira. Jogou 2 jogos de treino dessa maneira, jogou 2 jogos de Sul-Americana, 2 jogos de Brasileirão dessa maneira e viu que ele não consegue, ele não é capaz de fazer o time do Cruzeiro ser criativo, ser propositivo, jogar com o que ele tem de melhor de forma competitiva. Ele trabalhou o Cruzeiro para ser dessa maneira, ele não ficou 35 dias de sacanagem. Aí viu que ele não consegue fazer o Cruzeiro funcionar dessa forma e partiu, vamos pro basicão. Vamos meter 3 volantes, vamos jogar contra-atacando, vamos fechar a casinha. O Cruzeiro, quando contratou esse tanto de peça, a gente se alegrou porque falou, pô, o Cruzeiro tá de volta. Hoje o Cruzeiro do Jardim só consegue competir se jogar igual aquele Cruzeiro de 2023. Aquele Cruzeiro que pensava pequeno, que era o que dava. Era o que dava para aquele Cruzeiro jogar. Agora, olhar para esse investimento, uma folha salarial de mais de 20 milhões e se contentar a só contra-atacar e quando tiver que pegar o Bragantino e propor, não conseguir propor nada, fica 15 minutos, o Bragantino faz 1-0, não tem mais Cruzeiro? Só sabe jogar reagindo? Mas ele propôs contra o Bahia. Não, o Bahia teve quase mais de 60% de posse de bola. O Cruzeiro ficou contra-atacando, só que acertou. Mas objetividade, tá certo, não, tá certo. Não, é isso, eficiência. eu não tô criticando. O primeiro tempo do Cruzeiro... O Cruzeiro só contra-atacou. Contra-atacou? Só contra-atacou. Contra o Bahia, o primeiro tempo? E tá tudo bem. É uma maneira de jogar, só que eu acho que é pensar pequeno, abrir todo o dinheiro que é gasto, abrir mão de jogar com os medalhões e só ficar fechadinho esperando o momento de contra-atacar. Só contra-atacando. E ele mesmo falou isso na coletiva. Gabigol e Dudu não cabem porque o meu time vai jogar como time pequeno. Meu time não jogará como Cruzeiro. Ele não falou isso com essa letra, mas ele falou. Gabigol e Dudu não jogam porque eu vou retrancar e vou jogar no contra-ataque. Ô, Comane, me dá aí o Léo Jardim falando desses primeiros jogos dele já nesse período de Cruzeiro. Roda aí. Quando as pessoas falam 2 meses, às vezes aqui no Brasil parece que é 3 anos. Mas eu ainda não tive numa janela de mercado, por exemplo, para estruturar uma equipa para um modelo de jogo. Mas com certeza que estamos evoluindo no trabalho, mas existe um longo trabalho pela frente que queremos desenvolver para o bem do Cruzeiro, para o futuro, para o presente e para o futuro. É essa a nossa ideia. O Brasil é uma experiência magnífica. Eu, como já vos tinha dito, era uma das minhas ambições vir ao Brasil, viver esta emoção do futebol brasileiro. Com certeza que eu também no meu método tento trazer algo do meu ADN, viver o futebol com inteligência, com estratégia, mas também viver com esta emoção, que aqui no Brasil vive-se muito o futebol com emoção e às vezes até ultrapassa a estratégia ou o pensamento racional. Para mim, Valuzeiro, você acredita nesse homem piamente? Não, primeiramente, boa tarde, né? HG, os amigos, a quem nos assiste. A gente tem que acreditar em trabalho, né? Ele é um cara que já pregou que vem ao Cruzeiro para tentar desenvolver o seu trabalho, para tentar fazer o melhor para o clube. Acho que tudo que você crê piamente, você vai para o lado do radicalismo e o radicalismo tende a te fazer errar, né? Eu acho que, assim, para discordar um pouco da opinião do Pré, não é porque você tem menos posse de bola num jogo que você só joga no contra-ataque, né? O Cruzeiro marcou com 6 jogadores o Bahia durante todo o primeiro tempo no Mineirão, jogo que eu tive a oportunidade, ele também estava lá trabalhando, mas são perspectivas diferentes, não existe o certo nem o errado, só discordar que o Cruzeiro se impôs diante ao Bahia, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo aí sim foi um time reativo, mas que tinha o jogo de transição bem arquitetado para executar, tanto que executa no segundo e no terceiro gol. Eu acho que o campo tem mostrado, né? O Jardim, ele começou a achar não um 11 ideal, mas um time que desempenha. A gente vive falando, né, do técnico que precisa de se adaptar às características do elenco, é que tem o Cruzeiro imaginário, de todos que viram as apresentações durante o ano, e o Cruzeiro que jamais conseguiu ser. Isso, inclusive, desde o ano passado, passando, inclusive, pela janela da metade do ano, de 2024, começando com Fernando Diniz a partir de setembro de 2025 e seguindo com com setembro de 24 e seguindo com Fernando Diniz em 2025. Tudo aquilo, as pessoas pensam que
porque você é um elenco que tem muitos jogadores de qualidade, é possível se formar um time com todos esses jogadores. Só que o futebol, na prática, ele pode ser diferente às vezes. Às vezes tem situações que realmente isso acontece, como o Flamengo de 2019, outras equipes com muita qualidade em que os técnicos conseguiram formar times competitivos. Só que depende também de características dos jogadores. O Cruzeiro conseguiu apresentar uma boa melhora diante do São Paulo, que se confirmou contra o Bahia, e o mesmo time praticamente se repetiu diante do Red Bull Bragantino. Hoje, o campo está dizendo que esses jogadores que têm entrado e estão no banco de reservas precisam de fazer mais, aliás, bem mais, para pleitearem o lugar dentro de campo. O técnico dá as oportunidades, e eu acho que aproveitá-las ou não depende do rendimento de cada um. Olha, eu tenho me perguntado muito sobre a minha expectativa com relação ao Atlético Cruzeiro, com relação aos elencos e tal. E aí eu me cobrado se a minha expectativa não estava, porque eu sou um cara incoerente, eu sou um cara bairrista e assumido. Então é normal que eu tenha uma expectativa muito maior e eu sempre tenho uma expectativa muito maior. Isso das pessoas, dos projetos, e com o futebol não muda muita coisa não. Eu só entendo que não dá para tirar da conta do Léo Jardim, mesmo com pouco tempo de Cruzeiro, e ele não ter montado a base do elenco, não dá para tirar da conta, porque ele tem muita capacidade para organizar o time. E ele tem tentado. E uma das alternativas é tirar o Dudu e o Gabigol, é sacar o William, é apostar no Fagner, e aí uma pena os dois terem machucado, dar 1, 2, 3, 10 oportunidades ao Wallace, e o Wallace ainda não ter virado. Então você vê que ele está tentando o encaixe do time. Então não dá para tirar da conta dele e organizar. Agora, será que a gente não ficou muito otimista, não, hein? Então, com o elenco, achando que o elenco era realmente pica? Tá, e aí quando ele chegou, boa tarde pra todo mundo, quando ele chegou ele fez uma análise que o elenco não era equilibrado. Sim. Ok. Você acha que ele estava certo? Acho. Eu também acho. Acho. Você acha que não? Acho que não. Que isso, irmão? Ok. Eu também discordo. Tá. Lembrando que um desequilíbrio de elenco não se dá apenas pelas funções, mas se dá por jogadores que não rendem, outras várias variantes. Porque são as análises que ele faz a partir daquele elenco que é entregue a ele. Não é o do papel, não. Não é equilíbrio do papel. É maravilhoso. Desequilibrado quando ele vai fazer as suas primeiras análises. Aí agora, eu quero defender o Leonardo Jardim, já que o Pre já deu no meio, eu vou defender pela seguinte forma. lógico. Ele Gringo, precisou... Elton adora defender. Ele precisou... Adoro. Você é um piadista. Se ele é brasileiro, pô, o Elton tava batendo nele aqui. Não estaria. Ele é brasileiro campeão do mundo com a seleção, então, putz. Tá bom. Vamos seguir. O Pre deu as batidas e vamos falar a respeito do trabalho que ele fez, dando uns passinhos para trás, fazendo uma nova análise em cima do que ele tinha e o que de melhor ele colocaria em campo. O time que ele fez uma mudança drástica é a partir do jogo contra o São Paulo, correto, Valor? Correto. A partir do jogo contra o São Paulo, então vamos fazer um esforço de tentar fazer uma análise do trabalho do Leonardo Jardim a partir do jogo contra o São Paulo. Elton, mas é o recorte que você faz. É um recorte da mudança. É um recorte que a gente vê um Cruzeiro diferente. E o jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro poderia sim ter voltado com os 3 pontos. Voltou com um empate. E um empate bom. Naquela situação que o Cruzeiro estava vivendo, que vinha uma sequência de 3 derrotas, então foi um empate bom, um empate positivo. Você tirou ponto do São Paulo, você conquistou um pontinho lá no Morumbi, empate bom. Faz o jogo contra o Bahia, a sequência é essa, né? São Paulo, Bahia e agora o Bragantino. Velho, o jogo contra o Bragantino, peças importantes sentiram fisicamente. A pancada que o Christian sofre contra o Bahia cai em cima do rescaldo dela, vem no jogo contra o Bragantino. O Lucas Silva sentiu a intensidade, sentiu a sequência de jogos dele. Então, Romero também, Mas se você pegar, era um jogo que é um desastre, é um jogo que reflete aquele Cruzeiro inicial? Não, é um Cruzeiro que disputou, que combateu, que poderia ter conseguido um resultado melhor. Mas é futebol. O Bragantino fez o gol dele da forma que foi, com o erro do Cássio, mas se aquele jogo tivesse ficado 0-0, 1-1, ou o Cruzeiro vencido, seria natural.
Seria normal, isso poderia acontecer. Veio a derrota, mas o desempenho da equipe moldada pelo Leonardo Jardim a partir do jogo contra o São Paulo, a gente viu positivo. Então o trabalho dele nesse recorte, eu acho bom. Agora, vem o jogo contra a equipe do Palestino, que é um jogo que ele já falou que vai fazer mudanças. Então, pode ser. Você acha que o Cruzeiro tem que entrar de cabeça na Sul-Americana? Eu acho que o Cruzeiro tem que levar a sério a Sul-Americana. O Cruzeiro já está de cabeça. Mesmo assim, tem 0 pontos. Tem 0 pontos. Então, assim, eu acho que é importante o Cruzeiro dar uma resposta na Sul-Americana, que é uma competição muito importante. É para se comemorar, conquistar o título da Sul-Americana é algo importante para a sua história. Que seria o ano passado, e infelizmente fez um jogo péssimo contra o Racing. Mas o Cruzeiro deve sim levar a sério. Mas, por causa disso que estamos falando, da condição dos atletas, de ser combatido, de entregar intensidade, a gente vai ver um Cruzeiro mudado, um Cruzeiro mexido. Normal. Por causa das sequências de jogos que teremos por causa do nosso calendário. Ele falou que com 15 minutos do segundo tempo, o Lucas Silva e o Romero já estavam sentindo. Ele conseguiu sacar o Lucas Silva, colocou o Wallace, que o Wallace não faz diferença quando ele entra. Tem muitos que não estão fazendo. Ou não entra. Você está com hiperfoco nele. E o Romero acabou indo para a lateral direita, mesmo já cansado. Tá, né? o Everton falou, tem muitos que entram Só e que não o Wallace está quase um ano. Beleza. Tá, Esses dois que mostraram aí. Mostrou os números do Gabigol e também do Dudu. Pode colocar de novo, por favor, Comini? Por favor, Comai, Eu os gostaria números de do entrar Dudu e nessa do Gabigol aqui novamente, por favor, no nosso Mas eles telão. não têm entregado, Ti. Eu acho que o Dudu entregou até o jogo contra o São Paulo. Antes do jogo, depois do jogo contra o São Paulo. Até beleza, o Cruzeiro tudo virar bem. um time de reatividade, o Dudu jogava, gente. No jogo atual, ele não Isso jogava. aqui é a média que você dos tá falando, últimos 3 jogos. contra o tá? Bahia não procede. Recorte né, dos Pre? 3 jogos. O primeiro tá? tempo Deixa do bem Cruzeiro claro. não é. Exato. Você é um cara que entende futebol, o primeiro tempo do Bahia, o Cruzeiro não foi reativo. Cara, mas eu acho Se que você pegar e assistir de novo, Ô, você Paulo, vai mas eu rever acho sua que há opinião. diferentes Eu formas tenho de jogar de certeza. forma reativa. Jogar de maneira reativa não é simplesmente botar a bunda lá atrás e ficar esperando o adversário. Você pode ter uma pressão e jogar no erro do adversário, tentar contra-atacar de maneira mais curta. desculpa. Eu acho que o Cruzeiro jogou... Desculpa. Sabe quando eu digo que o Cruzeiro jogou de maneira reativa, Valo? É porque eu tenho o sentimento de que quando o Cruzeiro precisa criar, botar a bola no pé, triangular, puxar o jogo, armar o jogo, o Cruzeiro não consegue. E pra mim, mesmo Meu jogando senhor, bem, marcando meu bem senhor, contra o Bahia, meu senhor, pra eu mim o discordo. Cruzeiro não Transições, cria tá contra o tudo Bahia. bem. transições Tá tudo bem. rápidas. Aliás, E as faz 3 transições gols, é rápidas inédito isso. é uma marca, são uma marca Não, o registrada. Palmeiras foi campeão Deixa eu brasileiro falar, sem irmão. criar uma partida em 30 rodadas. Exil, Tá bom. aqui, A gente enxerga não sei se você diferente. sabe, transições rápidas fazem parte das armas principais do Léo Jardim. Ele não tem ainda e não tem tirado proveito disso, porque aí sim o elenco não foi muito O elenco não montado. foi montado pra isso, não é culpa dele essa parte. Sim, o elenco não foi sim, montado sim, pra Isso aí agora Então, ele tá então você não montando pode se um novo surpreender time. quando ele pega a bola e parte em transição rápida. Mas Isso é se uma marca essa é uma registrada das dele. armas dele, dá pra ele usar o Dudu. O Presunto tem razão nisso. O Dudu consegue te entregar isso. Ele entregou, cara. A gente viu esse início de temporada, o Dudu entregando isso. Se o problema é que eu quero transição rápida, beleza, até acho que o Gabigol em algum seu momento vai nível ficar de fora exigência mesmo. talvez esteja Mas o Dudu meio pode baixo, ser hein? entregue, cara. Ô, Ti, Não, meu nível de exigência é baixo. Eu acho Ué, que mas por que ele entrou contra, por que ele entrou contra o Red Bull Bragantino então Não, ficou tocando Gagê. de lado? Cara, O cara o quê? Tá gaguejando, irmão? Não gaguejei em nada. Só olha pra esse jogo. O time tá desfigurado ou não? Quando ele entra. Não. Claro que tá. Você não tem já tá lateral. mudado, já tá mudado. Já tinha, Você já não tá tem mudado. lateral direito, você entra no jogo com o jogo. Ah, não, o jogo não, Cruzeiro tem sim, o Jorge Jesus. é um problema. Teve o Romero pra jogar ali, depois Então, tem o mas Wallace aí no time. mas aí você tem que O time contextualizar. tá desfigurado. O time não esteve Mas tão bem porque o time ele- perdeu seus dois laterais. O Christian já tinha saído da partida. Ele, Dudu, consegue te entregar. Consegue te entregar. Eu acho que ele pode ser... E assim, se a justificativa for essa, de que, eu gosto de jogar na velocidade, Não, na saída rápida... precisa de ajudar os volantes Eu também. acho que dá, Precisa de eu ajudar acho os que dá volantes. pra ter os dois. É, precisa de Nós ajudar estamos os falando de Dudu e cara- Gabigol? Dá. Para. Nós estamos falando de um cara que é Mas você da- vai tirar quente. Nós estamos falando de um Para. cara, Ele nós quer estamos jogar falando de um com cara 13. que há 6 meses, decidiu a Copa do Brasil. Ô, Ti, Mas aí acabou você o tá Gabigol. vendo o recorte. O Gabigol acabou. Você tá vendo o recorte? O Gabigol que você pega? acabou. Você pega 2 jogos. O Gabigol acabou. Você pega 2 jogos, mas É quem uma pega 2 decisão, anos, uma mas quem final. pega 2 anos tá errado, Mas é uma Thiago. final. Eu me É uma incomodo. final. Quando O Gabigol contratou- acabou, então. Pra Quando o você, o Cruzeiro- Gabigol acabou. É isso Não, que você tá você tá dizendo. dizendo isso. Não, mas é o que você tá insinuando. Não, que o tô Gabigol insinuando Se ele não não. é titular, Tô insinuando se ele não é não. titular do Cruzeiro, Então- acabou. então ele acabou, que é o Gabigol acabou, não é aquele Gabigol mais. O seu recorte sustenta seus argumentos, mas você tira 2 jogos
Você tira os 2 jogos das São finais duas decisões. contra um time que você critica que São segundo duas você, decisões. era treinado por um cara que não tinha que estar aqui, que era o Milito. Não tinha, aí ele Cabedal vai lá, tá no ganha os 2 Atlético. jogos, o Gabigol brilha. Legal, legal. Aí você faz esse recorte. Quando o Gabigol foi contratado, me incomodava o pessoal de fora falar: o Cruzeiro tá levando um cara que não é mais titular, que não entrega mais. Mas não era por decisão Incomodava. do time. Eu cheguei a fazer vídeo e falei: gente, como incomoda, né? A contratação do Gabigol aqui pro Cruzeiro. Mas não Se fosse era pra por outro, decisão do Corinthians, Tite. mas aí o Cruzeiro. Mas aí o tempo foi passando e foi me mostrando, principalmente diante das características do Nossa, trabalho mas do sua Léo análise é Jardim. muito precipitada. Mas ele não era titular por uma questão Cara, pessoal, muito HG. tô falando para Ele o não era talento, titular por uma eu tô questão fa- pessoal. Não tinha Gente, nada a ver com futebol. não era não. Não era não. Não era não. Pô, Tanto lá é que ele com o tinha Felipe Ele era Luiz, titular ele um dia antes, virou titular um dia depois. Com o Felipe Luiz ele virou titular. E outra coisa, vocês querem comparar o elenco, o time arrumadinho que o Flamengo tem. Pô, aí o Mas Gabigol é tá a aí responsabilidade mesmo. do treinador. Mas aí você tá indo- meu mas querido, sou eu, o treinador então, tem que meu querido, arrumar esse time. o Cruzeiro pra mim no Campeonato Brasileiro tá no lugar que eu acho que ele vai brigar mesmo. Desculpa, Everton. Se você não consegue potencializar Dudu e Gabigol, tem um problema com você, meu Cara, querido. na verdade, quando esse time tiver ajustado com as peças que o Léo Jardim acredita, Cara, nós estamos falando esses de caras Dudu e podem Gabigol, responder. velho. Com o que tem hoje, não. Dudu e Ô, tio, Gabigol. mas Beleza, você tá Ô, querendo tio, jogar, você tá Os querendo... caras são Ô, bola tio, pra Thiago, cacete. você tá querendo que os caras joguem com rótulo, Que Thiago, rótulo? Rótulo que é de artilheiro do Cruzeiro no rótulo e ano? nome, Thiago. Artilheiro do Cruzeiro no É ano só é o cara que isso. mais fez gol. Ah, só isso? Tiago, mas a questão do currículo aí, ela realmente não pode entrar em campo com o Leonardo Jardim. Vamos lá, o Gabigol, o Caio Jorge está jogando muito bem. Concordo Ok, que tá então a jogando gente bem. concorda. Então, O Gabi joga tá- mais que ele. Tá bem. A questão do Dudu, a gente debateu lá na rádio, a gente pode trazer para cá. O único nome que foi aprovado, avalizado pelo Leonardo Jardim foi o do Wanderson. Não era o nome que o Leonardo Jardim queria. Mas, nas características, era o nome que ele aprovou. É o Wanderson, correto? Joga na função que o Dudu joga. Quem que o Leonardo Jardim vai colocar? Primeiro, ele tem que apostar no nome que foi aprovado por ele, que Eu, pelas particularmente, características, eu prefiro o peraí, pelas características do Wanderson, esse cara é melhor para esse Cruzeiro atual. Então é isso que ele está colocando. Mas E quando não o foi Valu domingo. fala, Mas e é quando isso o que eu tô Valu fala, e quando o Valu fala, o Dudu vai voltar para o meio-campo para pegar e fazer recomposição? O Dudu vai fazer Não. isso? Pra mim, vai. Não. Mas ele não Esquece. Ô, HG, Não, mas esse não, é meu não ponto, faz. cara. Se o mundo ideal é ter o Wanderson ao invés do Dudu, isso pra mim é pensar pequeno. Esse é meu ponto de crítica durante toda a minha fala, desde que o programa começou. Se você, o seu mundo ideal de futebol é com o Wanderson, porque ele volta pra acompanhar É a o lateral. rendimento, não é Pre? rendimento. Não é, você não falou sobre rendimento, você falou sobre planejamento Planejamento do cara, Sim, não é dele, rendimento. sim. É E tem planejamento. rendimento também. Não, o rendimento do Wanderson Tem- é tenebroso. É no tenebroso o treino, rendimento. ele conquistou a vaga, foi no treino. A gente viu o Wanderson assumindo a titularidade, bom, de repente ele chegou. É melhor ter o Wanderson treinando bem do que o Dudu jogando bem. Não é possível. O Dudu tava destruindo. Não tava destruindo, mas tava jogando melhor do que o Wanderson. Ele tava Você jogando. sabe por que o ele Dudu tava jogou- jogando melhor do que os que estavam em campo e era um time Você sabe por que o Dudu ruim. jogou bem contra o Bragantino? Ah. Porque contra o Bragantino, o Cruzeiro teve que criar. O Bragantino se fechou. Pra mim, essa é a grande deficiência do Cruzeiro. Pra mim, a grande deficiência do Cruzeiro é toda vez que enfrenta um time fechado, ou porque já entra de maneira a priori fechada, ou porque o Cruzeiro tá atrás do placar, o Cruzeiro não consegue ser produtivo. O Bragantino em 15 minutos abre o placar e o Cruzeiro em 75 não consegue criar nada. Porque o Cruzeiro não teve chance, pô. O Cruzeiro não consegue. O Cássio fez uma penca de milagre. Era jogo que você não é o Cássio defendendo muito, o Cruzeiro perdeu demais, gente. Pra mim, o Dudu não jogou bem, porque o Cruzeiro, quando tem que produzir, não consegue. O Então quando o Dudu joga mal, a culpa é do resto do não, time. é culpa dele também. É culpa dele também. Então, Mas você ele tá se estava bem contradizendo. até ir pro Peraí, banco. então, né? mas o que é o bem, Thiago? O que o Eu Dudu acho que é bem fez ele. na Era o jogador, temporada? o jogador que mais pensava na criação de jogadas desse time do Cruzeiro. Mas é porque o nível tava muito baixo, o time do Cruzeiro entregava muito pouco. Mas segue muito ruim, Elton. Eu não acho muito ruim, cara. Cara, Eu o não Cruzeiro tenho como perdeu. falar. acho que vocês estão O se Cruzeiro contentando perdeu. com muito O Cruzeiro pouco. Esse time é perdeu bom pra pro cacete. pro Não é candidato bom, ao é- rebaixamento. Não estamos falando de bom pra cacete. O Cruzeiro Ninguém falou perdeu isso. pro candidato ao rebaixamento. Eu tô... Acabou de perder. O Red Bull Mas Bragantino peraí, não perdeu, mas peraí. Então deixa eu pegar só fazer um recorte aqui. É normal, absolutamente normal para todos nós aqui, que Palmeiras e Flamengo briguem na cabeça. Aliás, o Palmeiras foi o time que mais gastou do ano passado para agora. Gastou Mais que o muito. Botafogo? Gastou muito. O Palmeiras gastou muito do ano passado para esse ano. As cobranças eram intensas, eles foram gastaram. Vitor Roque, Paulinho e vários outros. O Flamengo dispensa comentários, o elenco que tem. Agora, do Palmeiras e do Flamengo para baixo, meus queridos, é outro campeonato. E o Cruzeiro, para mim, está nele. O Cruzeiro tem 7 pontos.
O Cruzeiro tem 7 pontos, o Cruzeiro está a 3 pontos do Fluminense. Eles vão brigar na mesma faixa. Qual Só que posição nós do estamos Cruzeiro? olhando para o Palmeiras com 13, o Flamengo com 11, mas não tinha que estar, não tinha. Esse perde-ganha, eu falei antes do campeonato começar, esse perde-ganha vai continuar. Agora, duro é que, por exemplo, o que me incomodou no Atlético contra o Santos? Uma pasmaceira, um pamonha, pandice em campo. O jogo inteiro. Contra o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro foi panda? Não. É por isso que eu tô falando, o recorte dos 3 jogos é interessante no Cruzeiro. É isso. E Não é é, isso. não é Perder, boa ganhar vontade do e jogo. benevolência, não. Perder, ganhar do porque jogo, gente. E outra coisa, o Cruzeiro trocou de treinador agora. Cara, não adianta. É claro que o Léo Jardim precisa organizar o time, mas não adianta. Não. Até a parada para a janela, nós vamos ter que Mas não tá lidar organizado, com jogos Pre- bons, jogos ruins, jogos medianos, perde, ganha, empata. É isso aí. O Diniz teve 12 dias de pré-temporada e você batia nele sem parar. O Jardim teve mais de 30. E é uma passação de pano que eu não consigo entender. Não, o Diniz, nós temos um recorte muito maior. Não, mas Ele com trabalha esse pro- elenco, Montado teve pra 12 dias. ele! Montado por ele! Sim. Então justificável eu criticá-lo? 12 Que o quê? Tá Mas o seu... gaguejando por Não, quê, eu irmão? não tô gaguejando, não. Que isso? Não tô gaguejando, não. O cara com 12 dias de trabalho era horroroso, era execrável. O elenco cara foi com montado por 35. ele. O elenco foi 35. montado por ele. 35. O elenco foi montado Tá, pelo mas aí você tem que Diniz. criticar o Matos que trouxe o Jardim, que Tudo não consegue bem. trabalhar com esse time. Ah, velho. não, pera aí. Que trouxe o Jardim, Aí você é- não teria trazido? Ah, não, você não. Não, porque ele não tem. O HG, o Jardim, na primeira coletiva dele, ele falou: vou ter que improvisar. Vou ter que improvisar, porque esse elenco. Você pode achar o Jardim fantástico, eu não acho. Eu não acho. Porque o último bom Direito trabalho seu. dele foi na temporada 16-17. Eu não acho ele fantástico. Mas pra quem acha ele fantástico, esse time não tem nada a ver com o que ele pensa Quem no que você acha futebol. fantástico? Desculpa. O Diniz você achava fantástico? Não acho fantástico, mas eu acho melhor do que o Jardim. Melhor. Eu acho. Ah, não, eu parei. Eu posso fazer uma pergunta? Eu preciso de você. Só para ver o que os amigos acham desse time aqui. Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, não tem mais o Marlon, vamos colocar o Kaique, que é o lateral que tem. Matheus Henrique machucado, vamos colocar o Christian, Lucas Romero, Eduardo, Matheus Pereira, Gabigol e Dudu. O que os amigos acham desse time? Eu trocaria o Eduardo pelo Wanderson. Tá, você trocaria o Eduardo, mas de Eu resto... acho um bom time. De Acho resto... um bom time. Acho um time razoável. Time Não. bom. Não, Bom time, bom time. Bom time. Tá. É um bom time. Bom time. Vocês acham um time razoável? Não, eu acho um bom time. Bom time. Razoável não, bom time. Tá, é porque tirando o Kaique, o Marlon, colocando o Marlon, tirando o Christian e colocando o Matheus Henrique, é o time que foi derrotado pelo Mushuki Runa, no Mineirão. Tá? Com William, Gabigol, Dudu, Matheus Henrique não participou, Matheus Pereira. Então, assim, uma partida que foi, pra mim, uma das partidas mais vexatórias do Cruzeiro ao longo da sua história. Então, uma partida que exigiu mudanças. Então, a partir Esse é o dessas ponto. mudanças, É isso, algo esse começou a acontecer. O jogo do São Paulo. Jogadores não vão conseguir mais, se em algum momento conseguiram titularidade, oportunidades no Cruzeiro através do lobby, isso acabou. Isso é um momento que não vai acontecer mais na Toca da Raposa 2. Então, eu entendo que os atletas que estão sentados no banco, a gente está falando, também consenso que Lucas Romero, Lucas Henrique e Christian hoje merecem ser titulares? Também aqui? Consenso ou alguém questiona a titularidade desses jogadores? Lucas Romero, Lucas Silva e Christian, que você Isso, disse? Eu concordo. Tá. Como é que eles viraram titulares? O Lucas Romero e o Christian, a partir de uma oportunidade em um jogo contra o São Paulo. Eles não estavam com o mesmo ritmo de jogo de outros, mas se desdobraram. Então, quem está sentado no banco de reservas, para mim, independente que seja o Jardim, independente que seja qualquer técnico estrangeiro ou brasileiro, precisa de entrar, e não somente nos treinos, tá? Porque senão o torcedor do Cruzeiro não aguenta mais ouvir nos leões de treinos. Quem virou titular hoje do Cruzeiro, esse time que foi repetido, esse time que jogou contra o São Paulo, foi repetido contra o Bahia e boa parte dele, tirando só o lateral direito, não entrou contra o Bragantino. Esse time mostrou algo para o técnico em campo. Se você gosta, não gosta, igual o Pre, queria um Cruzeiro mais jogando para frente, é uma outra questão. Acho que cai numa questão pessoal. Mas o campo mostrou de maneira anímica, técnica e organizacional que esse é o time do momento. Daqui a pouco ele pode virar outro. Mas vai depender do trabalho do técnico, mas também quem faz no campo a oportunidade de virar
titularidade, pra mim, é jogador de futebol. Mas eu não discordo não, HG. Eu tô com o Valu. Até porque, ô Valu, eu acho que não cabe a gente debater qual o time mais competitivo. Esse ou aquele. É óbvio que é esse. Isso é Então óbvio. logo o Léo Jardim acertou. O meu grande ponto... Não, Mas eu queria que ele vocês fizesse esses caras jogar. Eu não Vocês estão debatendo não, Dudu e Gabigol tem que jogar. Então o debate veio o através debate- de o debate é pelas escolhas. de vocês. O debate é pelas escolhas, não é pelo nível de debate veio competitividade através Eu dos acho que times. o Cruzeiro pode pensar mais alto. Eu Meu ponto é esse. Diferentemente O do Cruzeiro é um Guilherme, time capaz de enfrentar o Bragantino e controlar o jogo. mas diferentemente do Cruzeiro Guilherme, Colocando Dudu e Gabigol Isso em campo. no seu Diferentemente- imaginário. Sim, um treinador capaz de jogar dessa maneira. É o que eu diferentemente penso. do Guilherme, Tudo bem. eu não vejo problema num time que joga de forma reativa. Eu também não. Não vejo mesmo. Eu também não. Vê esse aqui. Não trato como problema. Eu Você acho pode que o jogar de Cruzeiro forma não foi montado reativa pra isso. com os melhores jogadores do mundo. O ponto é, eu acho que você tem qualidade o suficiente para fazer com que jogar de forma reativa com um cara que é diferenciado. Você tem o Dudu, que joga de forma reativa e muito bem, e sabe jogar. Jogou assim por anos no Palmeiras. Jogou com o Filipão, jogou assim com o Abel Ferreira. Então é um cara que jogou assim por anos no Palmeiras. Ele sabe jogar dessa O forma. Palmeiras é um time reativo. Você tem um Gabigol, que é um cara que, pô, eu não preciso dizer, o Gabigol já está mostrando nessa temporada. Ele segue ainda como artilheiro do Cruzeiro. Ele segue na temporada como grande artilheiro do Cruzeiro. Então, se você tem esses jogadores, eu, honestamente, tentaria utilizá-los. Tentaria recuperá-los. E acho que é uma incumbência do Então, mas treinador aí você precisa recuperá-los. dos caras também. Claro que precisa, gente. Eu não o estou que- eximindo ninguém de culpa, não. O Dudu. O que eles Dudu não é estão importante. entregando, o campo está gritando. Cara, e o jogo contra o Muxuquiruna, ele se tornou um marco na história desse Cruzeiro. Dudu, até esse jogo era o que mais entregava. Inclusive, nesse jogo, ele é o que entrega. Então, mas vamos ele lá. sofre o pênalti numa Valor- jogada aqui. Ele rouba a bola, ele vai na linha de fundo, ele sofre o pênalti. E o resultado final foi? Cara, mas aí você quer que ele defenda também? Aqui, Você quer que também. ele seja o zagueiro também? Não, mas tem não como. precisa entregar mais. Você queria que ele estivesse marcando igual o Marco? Thiago, Marcou naquele Thiago, lance? Dudu e Gabigol não tem saíram como. do time porque o Léo Jardim não vai com a cara deles. Não é? Não foi. Não, isso não. Não, Não é não, isso. viu? Não é É isso. informação. É campo, isso. campo. Não, claro que teve a tal reunião, o cara foi lá reclamar e tal, mas não foi isso que tirou do time. Não foi. Aí, o Valu disse aqui, pede pro Muxuquiruna. Depois de uma derrota daquele tamanho, Tem que o mudar. que a gente pede aqui? Mudança. Pô, tem que cair a terra. Tem um cozinha. choque, tem que Pois um é. choque. Aí ele vai lá e dá o choque. Ele muda muito, radicalmente. Aliás, antes do jogo a gente recebeu a informação e tal, não sei o quê. Aí vai lá, pá, faz um jogo bom contra o São Paulo, né? Ou você vai achar que São Paulo é a baba do boi cansado também. Não é. Aí faz um jogo bom contra o São Paulo, empata. Pega o Bahia aqui, escama o Bahia. Aí vai lá, pega o Red Bull Bragantino e perde. Se tivesse trazido um empatezinho lá, ninguém ia reclamar. Mas aí perde. Mas perdeu com Palmolice em campo? Não perdeu. Então o que eu tô querendo dizer? Cara, não tem jeito. Everton. Se ele entende que a mudança é necessária, aí ele faz a mudança, o time rende mais nesse recorte de 3 jogos, eu não posso chegar aqui e defender que ele tem que voltar com o jogador só por causa do rótulo. Rapidão, dos você caras. já pensou o tamanho do risco? E ele é dele, ele tá aqui para assumir Ia riscos e falar justamente responsabilidades. Mudou isso tudo, toma uma pancada pro São Paulo, toma uma pancada pro Bahia e hoje outra pro Red Bull Bragantino. Pressão. O que seria hoje? Pressão, Não que ele não tenha fora pressão, Portugal, ele Valor. precisa de ser cobrado, Valor. mas então ele chama para si e o campo responde. Volta no tempo. Você estava trabalhando lá na TV Samuca no dia do jogo contra o São Paulo. Quando saiu a escalação no chat, Foi eu chocante. estava acompanhando. Foi chocante. Eu estava acompanhando vocês. Foi chocante. O chat foi só de buiando o Léo. Inclusive foi falando só de de buiando o Léo. Falou assim, entregou, assinou a demissão. isso. Assinou a demissão. Porque foi o time que virou a chave do Cruzeiro. Então, assim, o português foi muito corajoso. Muito. Talvez daqui a pouco, se não muito. tiver resposta contra o Palestinos, ele mexa de Ele novo. mexe de novo, E é ele isso. vai encontrando. Então, isso é para se elogiar. Agora, o que não dá pra gente desconsiderar é que eu entendo que nós estamos, eu me incluo, obviamente, que eu acho que a nossa expectativa estava muito grande em relação aos elencos que nós temos aqui. Mas em é o Belo Cruzeiro Pra mim, a imaginário, expectativa- né? Não, pra mim, a é o expectativa Cruzeiro é proporcional imaginário, né? ao time do Cruzeiro. A gente Pra mim, imagina é todo proporcional. mundo que chegou jogando no seu melhor Quando- nível. E futebol não é assim. Não é assim. Às Quando vezes. o treinador... Infelizmente. O que eu espero do treinador? Vamos lá. E qual a sua Quando ele, expectativa faz, hoje? quando ele faz uma mudança como ele fez, radical pra caramba, antes do jogo contra o São Paulo, a gente viu a escalação, cacete, mudou muito. Aí ele vai lá e faz um bom jogo, depois ganha do Bahia, só que ele vai lá e perde pro Red Bull Bragantino. Então, como ele tem problemas do desequilíbrio do elenco, que é ponto pacífico aqui entre todos,
Não acho o elenco Ah, você não acha? Você acha que o elenco é do cacete? Eu acho. Ah, Um dos melhores parabéns, do Brasil. parabéns. No Dos papel, melhores do Brasil? dos No melhores papel. do O que Brasil. tem melhor do que No ele? papel. assim? Melhor do que o Cruzeiro, com certeza, Flamengo e Palmeiras, só. Melhor que o Cruzeiro, Eu tô com com o certeza, só os dois. Mas você está falando baseado No quê, papel. assim? Baseado no jogadores. futebol, que é a modalidade que a gente está debatendo no programa. Não precisa de ser mal educado para responder, porque eu estou perguntando. Você acha que o Wallace tem jogado bem? Não. É o papel. O Breno. Peralta então que você foi... tá Peraí, considerando rapidão currículo. então. Não, mas o Peralta que foi- Wallace até entrar na. O Wallace Peralta até que foi- chegar ao Cruzeiro o Peralta era o que foi- maior ladrão de bola do futebol europeu. Mas bem, ele conseguiu replicar Mas, papel. mas não é um trabalho mal feito Ele que tá conseguiu dar. proporcionando E o isso. seu Ele. recorte do Gabigol? ele Ele conseguiu conseguiu replicar final isso aqui? ou os últimos 2 anos de Flamengo? Os últimos 2 anos de Flamengo dele, até o Tite chegar com o Vitor Pereira e Sampaoli, que o Flamengo era uma draga, ele tinha uma média de 1 gol a cada 2 jogos. Depois que o Tite saiu, ele jogou 2 finais e jogou uma final ele e tá decidiu 2 gaguejando, jogos. irmão, você não sabe Não, eu tô o que dizer. gaguejando. Eu tô trazendo pontos factuais pra você. Tirando a passagem do Tite, que é desrespeitosa e antiprofissional, o Gabigol tem uma carreira muito boa no Flamengo. Chega no Cruzeiro, o artilheiro do ano no Cruzeiro? É o artilheiro do Cruzeiro no ano. Então eu não sei de onde vocês estão tirando que o Gabigol tá mal. De verdade. Ele tá perdendo... Então, nós e o Léo Jardim Ninguém estamos falou errados. aqui. Da minha boca não saiu isso. Não falamos, Vocês é muita não falamos gente. isso. É. Falamos que ele não A está forma, aproveitando. eu sou responsável pelo que eu falo, não E pelo que quando você entra, compreende. não aproveita a oportunidade que tem. Não, mas se não Então ele tá aproveita a jogando mal. oportunidade, ele tá Então ele tá mal. jogando mal. Vocês dois estão muretando pra não dizer que ele tá Então mal. vamos lá. Vocês estão com dificuldade de assumir o que eu não vocês tenho pensam. Depois das dificuldade. mudanças do Léo Jardim, o time melhorou? Sim, eu não Então nego ponto, isso, irmão. cacete. Então ponto. Eu só acho que é pensar pequeno. Mas melhorou Pensar tem que pequeno. pensar Não, bem. HG, a mudança... Você meteu 3 HG, do Bahia. a mudança pra mim do Cruzeiro não é Não sobre ganhou do Red peças, Bull é sobre Bragantino, perfil, HG. HG. Não ganhou do Red Bull Bragantino, cara. E se acha... Entendeu o quê? E se Gente? acha O Bragantino é normal? candidato E à se acha lanterna. O normal? Bragantino é O Bragantino é um candidato à seríssimo Você acha candidato ao normal rebaixamento. que um elenco desequilibrado ganha uma, empate outra, perca. Ganha, empate, tá dentro do normal. 7 pontos. Normal? Tá, Você acha normal Isso não é perder normal acima? pro Cruzeiro. Acima Pro do Cruzeiro não é é normal. normal Isso perder pro Cruzeiro não é candidato a normal. Acima do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro peraí. é Corinthians e Flamengo. É normal o resto perder. é briga de foice no Peraí. escuro. É normal briga de perder foice no pro- é escuro. normal Mas perder sabe o pro que eu não candidato ao suporto? O rebaixamento. que eu não suporto e me incomoda é fazer o que o Atlético fez contra o Santos. Aí eu tô falando de competir, jogar o jogo. Ganhar e perder é do jogo. Eu tô falando de competir, não é do jogar jogo. o jogo. Desculpa, não Você é do pega o Atlético contra o Santos na Vila Não é do e jogo. pega o Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino. Não é do Lá em jogo. Bragança, você nota a diferença Não é de do jogo. comportamento, de Me postura. incomodou, me Isso incomodou incomoda. bastante. Isso me incomoda. Me Perder incomodou é do bastante. jogo. O Bragantino tem 5 rodadas, né? O Bragantino tem um empate, uma derrota e 3 vitórias seguidas. Mas pra ele é tipo... Eu acho isso. Eu é acho um que time candidato que a vai pegar e rebaixamento. lutar Mas pelo normal, candidato você a pôs o rebaixamento. Cruzeiro como campeão brasileiro. Eu acho que... Não, inclusive vocês colocaram o Bragantino como candidato a rebaixamento. Sim. Sim, o quê? Então vocês pensam Mas que vão o- perder. hoje Você tá colocou mostrando o Cruzeiro outra como coisa. campeão brasileiro, irmão. Tá Mas mostrando e outra daí, coisa, cara? Tô falando do Bragantino. O Bragantino é um time que, pra mim, luta contra o rebaixamento. Tudo bem. Não no tudo momento, bem. Só nas que eu 5 acho que você tá rodadas errado. iniciais. 5 rodadas, Como eu né? também E tô. 5 então rodadas. 5 rodadas não vale pra nada. 5 Não é que rodadas. não vale, é que o que você vai olhar de recorte em 5 rodadas é sempre mentiroso. Não tem uma vez que não é mentiroso. Ah, tá, a verdade E vou te dos- dizer um negócio, é mentiroso. Então a verdade do É mentiroso. a verdade dos Igualzinho em recortes, 2023 teve um time com 18 a verdade rodadas. dos Liga recortes do só campeonato vale pra e quem terminou quer em Dudu e sexto. Gabigol no time. Não é recorte, é a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que ele é o artilheiro do Cruzeiro no ano. Ah, então ele é o não, jogador não, que então mais beleza, fez então gols desse beleza, time em então 2025. Cara, Não foi eu que é a escolhi primeira isso. vez que eu vejo, com sinceridade, em detrimento de algo que começa a acontecer coletivamente dentro do campo, para simplesmente defender nomes que não estão entregando no campo. Mas não estão mal, não estão entregando, o estão bem. desempenho estão muito bem. Eu acho que você tem que observar. Você tem que Você ser não está coerente com o acompanhando. que você diz. Tá? 2 minutos você disse que ele não disse que ele não estava mal. Assim, não, eu não falei em momento algum que ele está mal. Você disse isso aqui. E Encaixe. agora você não está entregando o dentro encaixe campo, do time foi que sem é simplesmente eufemismo para dizer que está mal. O encaixe do time foi sem ele, Thiago. Ele meu. vai entrar, vai resolver jogo? Sim, Pera aí, vai. meu. Mas o encaixe do time foi Uma sem coisa ele. é certa, não adianta lobby. Jogadores no Cruzeiro hoje vão ter que mostrar dentro do campo. Dito isso, essa é a grande Mas verdade. não é lobby, Valu. É baseado no que a gente viu não domingo. vai escalar É lobby. nenhum jogador. O lobby não vai escalar. Então, o jogo de domingo, vocês estão fechando os olhos para ele. Gente, eu não consigo relativizar o que aconteceu no Vocês- domingo. vocês Foi estão 1-0 fechando os numa olhos. atuação, pra mim, patética. Foi Fechando os constrangedor o olhos. futebol do Cruzeiro contra o Bragantino. Eu achei. Pra mim, eu sou bem mais novo que vocês, bem mais. Mas Bem mais. Mas o que eu já vi do Cruzeiro, ser normal o que aconteceu nesse domingo. Tá, mas você considera então que contra o Bahia sobrou
Não, Aí você diz, pra ser- esse é o encaixe pra do ser- time, né? Não. Esse é o encaixe. Não, HG. Sem os dois. HG. Sem os Cara, dois. eu acho que eu não- Sem os dois. Eu acho que você. Então pronto. Eu não tô me fazendo ser compreendido, talvez, aqui no Você programa. tá com E aí é culpa minha. dificuldade Como mesmo. comunicador, Isso, isso é também culpa acho. minha. Isso é culpa minha. Isso é culpa minha. Também Eu acho. faço a minha culpa. A culpa é minha. Já não tá sendo compreendido. O meu ponto não é que essas mudanças do Cruzeiro elas passem por jogadores. Eu acho que é uma mudança de perfil. E o Cruzeiro trabalhou 35 dias para jogar de um jeito, jogou 6 partidas, 4 oficiais e 2 amistosos desse jeito, e não deu certo. E aí o Leonardo Jardim tem que mudar o jeito. O Cruzeiro não vai ser um Cruzeiro de proposição, que talvez o Cruzeiro tenha sido montado para isso. Uma folha salarial de mais de 20 milhões, o que a gente sonhou, eu pelo menos acreditei que Você o não Cruzeiro acha que está estancando uma brigaria ferida, por um não, por título. causa do elenco mal construído? Eu não acho que o elenco seja mal construído. Eu não acho que seja. Tudo bem, de coração, mas você eu não não acho. tem as informações que ele tem, você não tem o dia a dia que ele tem. Então, o meu ponto é, o Jardim tá tentando fazer o que dá. Fazer esse Cruzeiro ser reativo, contra-atacar, e pra mim isso não é crime. O Palmeiras, pra mim, é vitorioso dessa maneira. Mas você tratou como algo ruim. Eu só acho Você que... começou o programa com a sua explanação tratando o fato de ser reativo confuso? como algo ruim. Não. confuso? Começou sim. Eu Começou acho sim. que é ruim Volta para e esse escute. elenco. Tá confuso. Eu acho que é ruim. É, culpa é minha, eu já Deixa falei. aqui. Eu acho que é ruim para esse Aqui, elenco. traz uma, Joelma, traz uma aguinha, só por gentileza, pro Prê. Uma aguinha, por gentileza. Eu vou deixar você tomar uma Não, aguinha. fala, mano, eu acho que é ruim pra Se esse tiver elenco. jeito de botar só um açúcar, já ia falar uma açúcar. Meu Deus, desculpa, açuquinha. Rui Barbosa. Um açuquinha, põe um açúcar, joga na aguinha